Português para concursos, aula 10, pronome, segunda parte. Esta é a segunda parte da aula de pronomes. Se você não viu a primeira, recomendo que procure o vídeo e veja. É sobre pronomes pessoais. Nesta aula trataremos de 2. Pronomes possessivos, 3. Pronomes demonstrativos, 4. Pronomes relativos, 5. Pronomes indefinidos, 6. Pronomes interrogativos. 2. Pronomes possessivos. Segundo tipo: meu, teu, seu, nosso, vós, dele e respectivos femininos e plurais. Os pronomes possessivos concordam em gênero, masculino, feminino, e número, singular, plural, com a coisa possuída, em pessoa, primeira, segunda ou terceira, com o possuidor. Ele pegou seu material. Ele pegou seus materiais. Eu abri minha garrafa. Eu abri minhas garrafas. Os pronomes possessivos podem ser usados também, além de indicar posse, para exprimir aproximação, afeto e respeito. Exemplo: esta árvore deve ter seus 500 anos. Aproximação. Minha cara esposa, afeto. Meu senhor, me desculpe, respeito. Os pronomes pessoais oblíquos átonos podem assumir valor de pronome possessivo. Exemplo: tirou-me a vida. Nesse caso, o pronome pessoal oblíquo átono me assumiu o valor de pronome possessivo, igual a minha, tirou a minha vida. Da mesma forma nas outras pessoas e números: tirou-te a vida, tirou-lhe a vida, tirou-nos as vidas, tirou-vos as vidas, tirou-lhes as vidas. Cuidado com a ambiguidade. O aluno disse ao colega que o caderno era seu. De quem era o caderno? Do aluno ou de seu amigo? Procure outra forma de escrever se isso acontecer. O aluno disse: colega, este caderno é meu. Ou colega, este caderno é seu. Dessa forma, não haverá ambiguidade. 3. Pronomes demonstrativos. Terceiro tipo: situam seres no tempo ou no espaço, servem como referência. É importante entender 3 casos de uso desses pronomes em relação ao espaço, ao tempo e ao contexto. Masculino: esse, este, aquele e plurais. Feminino: essa, esta e aquela e plurais. Neutro: isso, isto e aquilo e plurais. Uso em relação ao espaço. Este usa-se quando está próximo do interlocutor. Você quer este livro? Esse usa-se quando está próximo a quem o interlocutor se dirige. Não é melhor usar esse livro aí? Esse livro em suas mãos é bom? Aquele usa-se quando está longe, tanto do interlocutor quanto a quem ele se dirige. Na verdade, precisamos daquele livro que está lá em casa. Uso em relação ao tempo. Este usa-se no presente. Esta semana estou ocupado. Neste dia consigo fazer, referência a hoje. Esse usa-se para passado ou futuro próximo. Esse final de semana descansei, descansarei. Aquele usa-se para passado ou futuro distante. Naquela época era tudo melhor. Naquele período estarei viajando. Uso em relação ao contexto. Este, para apresentar uma ideia, argumento que ainda não foi falado. Portanto,
Este é o argumento que defendo: educação de qualidade para todos. Esse serve para retomar uma ideia que já foi falada. Defendo educação de qualidade para todos. Nesse caso, precisamos, no caso de uma educação de qualidade para todos, aquele retoma um termo distante. Aquele caso tratado no início da discussão, este pode vir em oposição àquele. Nesse caso, ele pode se referir ao que já foi mencionado. Helena e Luísa saíram. Esta foi para a casa da avó, aquela para a escola. 4. Pronomes relativos. Quarto tipo. Retoma um termo anterior da oração e o projeta na oração seguinte. Encontramos os livros que procurávamos. O pronome relativo que retoma livros e o relaciona à oração seguinte. Será uma oração subordinada adjetiva. Procurávamos. Veja que procurávamos qualifica a outra oração. Não foi qualquer livro que foi encontrado, mas os que procurávamos. Principais pronomes relativos: que, quem, cujo, qual, quanto e onde. Veja que eles retomam um substantivo já mencionado e também implicam esse substantivo em alguma coisa. A menina de quem falei é minha filha. Perceba que o verbo falar pede a preposição de. Por isso, antes de quem, aparece a preposição de. Então, fique atento à regência do verbo. Atenção ao pronome onde. Precisa ser necessariamente empregado a um lugar físico ou lugar metafórico, céu, inferno, paraíso. A oração teoria é o lugar onde nada funciona está errada, porque teoria não é lugar, assim não foi empregado corretamente. O lugar onde trabalho é bacana, tem construção correta. Cujo é pronome relativo possessivo, que varia em função do número e grau, ou seja, temos cujo, cujos, cuja, cujas. Por essa razão, não se usa artigo depois de cujo. Exemplo, garoto cujo pai, e não cujo o pai. Também não se usa o pronome qual seguido de cujo, porque ambos são pronomes. Cujo sempre aparece entre dois substantivos, mesmo que esteja separado por adjetivos. Esta é a moça cuja mãe precisa de dinheiro. A floresta de mata densa cujas sementes são desconhecidas. 5. Pronomes indefinidos. Quinto tipo. Se referem à terceira pessoa do discurso. Atenção à concordância verbal, de modo vago e impreciso. Alguém pegou o caderno. Principais pronomes indefinidos: alguém, ninguém, quem, muitos, bastante, todos, cada. 6. Pronomes interrogativos. Sexto tipo. São aqueles usados para formular alguma pergunta de forma direta ou indireta, muito parecidos com os indefinidos, e a diferenciação dos dois vai depender do contexto. A diferença é que os interrogativos aparecem em perguntas. Alguém pegou o caderno? Pode aparecer com ponto final, desde que entenda que é uma pergunta. Conforme falei na primeira aula de pronomes, recomendo que esse tópico seja dominado com segurança pelo candidato, principalmente os pronomes pessoais e os relativos. Note que com pronomes terminamos a parte de morfologia relacionada a substantivo, o que dá nome. Veja, adjetivo, qualifica, caracteriza o substantivo. Numeral, ordena, quantifica o substantivo. Artigo,
define ou indefine o substantivo. Pronome substitui ou qualifica o substantivo. Assim, entendemos que essas 4 classes de palavras orbitam em torno dos substantivos. Dica de sintaxe: adjetivo, numeral, artigo e pronome serão adjuntos adnominais do ponto de vista sintático. Se você gostou, cadastre o seu e-mail no site www.resumosParaConcursosGrátis.com.br e receba aulas e dicas de estudo para concursos. Um forte abraço e até mais!